último estudo sobre família, nessa sequência que vemos dando nas sextas-feiras desde o início do ano, não é? Então hoje é a nossa última lição. Vamos então meditar um pouquinho na família de Cornélio. Bem, a família de Cornélio, queridos, é muito interessante, né? Talvez seja um dos textos, ainda que histórico, mas que mais mostra um pouco dos conceitos calvinistas com relação à soteriologia, não é? Aqui nós vemos com evidência, não é, o trabalhar de Deus na vida de uma pessoa antes dela conhecer a palavra. Então, a primeira coisa que nós vamos evidenciar aqui, quando eu e você percebemos o cuidado que Deus já tinha conosco, mesmo antes de nós nos rendermos a Cristo, de nós estarmos agregados numa igreja, talvez até de nós ouvirmos o Santo Evangelho. Então ocorre isso com Cornélio. Antes, não é, de sua conversão, apesar de sua religiosidade, muito focado em cima das boas obras, não é? Cornélio não é de alguma forma, a vida de Cornélio de alguma forma já objeto, não é, da graça de Deus, tá? Isso é uma das coisas que mostra um pouquinho de diferença da nossa doutrina hoje, daquela doutrina que muitos de nós vimos antes de chegarmos aqui na reconciliação. Muitos de nós acreditamos sempre num cuidado de Deus a partir da conversão, ou a partir do momento que nós chegamos na igreja, ou a partir do momento que ouvimos a mensagem salvadora. Depois de algum tempo, algumas ministrações vão levando nós a compreender que já havia uma ação, um cuidado de Deus sobre as nossas vidas, mesmo antes de nós estarmos congregando, mesmo antes de nós até conhecermos a Deus através das Escrituras, tá? Então, esta ação de Deus antes da conversão. Então, a primeira coisa que nós vemos, tá? Aqui na família de Cornélio, não é? Se você teve a possibilidade de ouvir o testemunho de conversão da família, do pastor, né, dos meus pais, você vai ver lá a nossa fala, não é, mostrando algumas evidências de Deus agindo antes da nossa conversão, de alguma forma nos direcionando ao Evangelho, de alguma forma já mostrando algum cuidado com a vida da gente, tá? É por isso que às vezes você olha lá fora alguém que ainda não teve a oportunidade de estar em Cristo, e você percebe claramente um cuidado de Deus com determinadas vidas, tá? Uma espécie de ver na vida deles talvez até um cuidado que às vezes não estamos vendo na nossa, tá? E isso pode ocorrer, e isso não deve ser motivo da gente se confundir, mas deve levar a gente a compreender essa soberania de Deus, este cuidado de Deus, e de que Deus sabe quem são os seus antes mesmo deles nascerem, ainda no ventre das nossas mães, e há um cuidado todo de Deus
tá? De alguma forma nos dirigir na vida até nós termos um encontro verdadeiro, não é, com Cristo Jesus, tá, queridos? Esse cuidado que nós temos que ter. Bem, segundo lugar que nós vamos ver, Cornélio sendo um exemplo, não é, de boas obras. Um exemplo de boas obras. Apesar, né, de não ser judeu, apesar de ser romano, não é? Ele praticamente tinha como referência um pouco da religião judaica, não é? E Cornélio, de alguma forma, ele mostra-se como um exemplo de boas obras, tanto nas esmolas como no jejum. Tá? O que são práticas bem judaicas, tá? Então, como naquele tempo a religião judaica, de certa forma, influenciava muito as outras religiões, tá? Principalmente das nações que os judeus tinham um relacionamento direto, como nesse tempo havia um relacionamento direto dos judeus com os romanos. Então, a religião judaica, que muito era conhecida no mundo da época, ela de alguma forma influenciava muita gente fora, não é, do judaísmo. E é possível, então, aqui que Cornélio, influenciado por isso, não é? É o que você vai ver Jesus ministrando lá em Mateus 6. Se você pegar o texto de Mateus 6, que é parte do sermão do monte, o que muitos dizem que são os 3 capítulos que falam de uma reforma do judaísmo pelo olhar dos mestres judaicos, tá? Uma espécie de reforma do judaísmo que Jesus traz. Você vai ver aí em Mateus 6, tá? Jesus pontuando 3 coisas que eram muito relevantes no judaísmo, tá? Na religião judaica, e que o Senhor Jesus de alguma forma pontua e até esclarece e até, não normatiza algumas coisas, descaracteriza outras, tá? Dizendo até para que os judeus não fizessem da forma que os gentios faziam, tá? Que era uma religião para os outros verem, tá? Um cuidado que nós temos que ter quando a gente quer viver uma religião para os outros verem, tá? Ou seja, entendeu? Eu tenho que ser assim porque o que os outros vão pensar de mim, eu tenho que ser assado porque o que vão falar de mim, tá? Então, quando a gente está muito mais preocupado, tá? Em mostrar o que nós somos para os outros, e Jesus aqui descaracteriza isso e diz que religião não é isso, a verdadeira não é essa, tá? A verdadeira religião é secreta, tá? É você e Deus. É óbvio que quando você tem uma vida com Deus íntima, isso vai transparecer naturalmente, mas não deve ser o nosso propósito viver uma vida de aparência para mostrar para os outros, tá? Então, é o que Jesus vai pontuar aqui. Então, Mateus 6, você vai ver Jesus falando esmola, oração, jejum. 3 grandes assuntos, tá? Então, veja. Então, o irmão pode jejuar, não há problema nenhum, ainda que você não vai ver doutrina nenhuma neotestamentária incentivando o jejum. Você não vai ver. Isso é prática judaica. É errado? Não é errado. Mas, se você for buscar raízes, tá? Como nós já falamos aqui, jejum é manifestação de arrependimento. Tá? É quando eu estou tão amargurado com os meus pecados que eu evito até de comer. É como se realmente eu mostrasse como está o estado da minha alma, a ponto de eu me abster até de um alimento, porque na verdade não tem razão para eu comer.
eu perdi o ânimo de comer, porque a angústia tomou conta de mim. Por conta do quê? Das decepções que eu tenho comigo mesmo, pelos meus pecados, por eu não fazer a vontade de Deus, por eu, às vezes, me esforçar por alguma coisa e não conseguir para agradar a Deus. Então, nesse sentimento, eu acabo fazendo isso. Tá? O mesmo fato da oração. Não é errado fazer oração pública, tá? Mas eu não preciso fazer longos discursos de oração, tá? Eu não preciso pegar microfone aqui e ficar, não é, de voz alta aqui fazendo orações longas para vocês ouvirem aqui. Jesus condena essa prática, diz que é prática de gentil. Então, também que eu não devo ficar, né, usando de vãs repetições. Por quê? Porque aquela pessoa que quando não tem mais assunto com Deus, continua repetindo, simplesmente para mostrar que orou um longo tempo. Jesus está condenando isso aqui também. E dizendo que isso é prática de gentil, tá? De gente que não conhece a Deus, tá, irmãos? Mas vale uma oração de 10 minutos com o coração aberto, realmente, não é, com comunhão com Deus, realmente querendo manifestar, inclusive, a tua realidade, a tua situação, do que impressionar os outros. Tá? Impressionar os outros. Como eu costumo dizer, qualquer pregador penteca, quando vê que a palavra não produziu movimento, você pode ter certeza, no final, o que ele vai fazer? Línguas estranhas e profecia. Aí a pessoa diz, Deus falou comigo. Bem, não falou pela palavra, falou, tá? No final, pela escalabacia e pela profecia. Bobagem. Gente que não tem conhecimento de Deus. Tá? E está procurando, querendo ouvir, não é? Querendo profetas, não é? Para falar o que quer ouvir. Tá? E o que Deus realmente falou, não levou a sério. Então imagine, a palavra é pregada, a pessoa não dá valor, aí no final o penteca viu que não criou movimento, aí ele dá umas tarragadas, né, de línguas estranhas e de profecia, e aí o povo, não é, abraça isso, tá? Bem, isso é uma prática corriqueira. É uma prática normal, irmãos. É só você observar o culto penteca. Só observar. Tá? E a questão das esmolas. A mesma coisa. Tá? Que é outro tipo de prática. Tá? Então, vou acrescentar aqui, né? O que também a gente pode definir que o jejum é uma oração sem palavras. Tá? Oração sem palavras também é o jejum. Então ele acrescenta também então aqui as esmolas, não é? Que era uma prática também, não é, de Cornélio. Mas Cornélio, ele era, não é, um oficial do exército romano. Tá? Bem, todo o contexto da lição deveria se basear nesse assunto aqui. Tá? Bem, e o que é mais relevante de tudo isso? Tá? Bem, antes de nossa conversão na prática, não é? Ou seja, de nós conhecermos a Cristo como Salvador, em termos de conhecimento bíblico mesmo, não é? É possível que Deus já esteja cuidando de nós e de alguma forma direcionando aqueles que são seus, tá? Para a conversão. Tá? Segundo lugar, o exemplo de boas obras não vai de maneira nenhuma substituir o conhecimento bíblico de Deus. Isso é outra coisa que nós vamos ver no texto. Tá? E que nós também temos que levar isso para dentro da nossa casa. Eu posso ter alguém boazinha, entre aspas, dentro de casa, tá? Alguém que até faz sua oração, não é? Ou no catecismo, ou não é? Faz a sua oração lá, seus mantras ou coisa parecida, né? Alguém que eventualmente também tem boas obras e pratica a esmola, é uma pessoa caridosa, uma pessoa que de muitas virtudes, como nós estamos vendo no Guarujá, não é? Já tem até
casos ruins aí, não é? Infelizmente, mas tem em todo lugar, não é? De pessoas, de como as pessoas estão se colocando à disposição para ajudar quem perdeu alguma coisa com essa chuva, não é? Como está havendo uma mobilização, como o religioso quer fazer isso, não é? E, de certa forma, isso é positivo, mas isso não jamais vai substituir a pregação do Evangelho. Tá? Da mesma forma, no jejum. Tá? Então, o próprio Cornélio poderia fazer jejum, de repente, consciente, o texto não diz, mas consciente da sua condição pecaminosa, da sua condição de criatura, não é? Imperfeita diante de Deus, dessa coisa que nós estamos falando, não é? De uma oração sem palavras, que é o jejum, mas nada disso, tá? Possibilitou que Deus, de alguma forma, dissesse: está salvo, porque ora, porque jejua, porque dá esmolas. Não. Precisa conhecer a Cristo. Tá? Bem, então, isso é um fato. Outra coisa também, não é porque ele dava esmola, dava jejum e orava, não era porque ele fazia isso, que por causa disso, Deus se revelou a ele. Não é por causa disso. Tá? Até porque Deus se revela também ao bandido, ao de coração duro, à pessoa que não faz nenhuma dessas práticas. O que o texto quer mostrar, e é um texto histórico, tá? Que antes dele ouvir a pregação do Evangelho, Deus já o acompanhava. Deus já tinha o seu olhar sobre Cornélio. Tá? Outra coisa perigosa, quando alguém afirma que não, ele era tão bonzinho, não é? Que aí Deus foi lá e mandou os irmãos pregar para ele. Isso não é verdade. Tá? Há quem use o texto para isso. Tá? Mas o texto, se você olhar o texto, se você olhar a Bíblia toda, não é? Jesus não veio para os bonzinhos. Jesus veio para os mauzinhos. Tá? Então, esse é um outro perigo que os crentes geralmente eram. Por quê, irmãos? Porque sempre alguém quer dizer que há um mérito no homem, por ele então ser encontrado por Deus, ou ele encontrar a Deus, dependendo da linha doutrinária. Tá? Não há um mérito. E alguém vai buscar este exemplo aqui para mostrar um certo mérito e até razão para que Deus alcançasse Cornélio. Isso não é verdadeiro. O que nós precisamos tirar do texto é que antes, tá, de conhecer a Deus, tá, Deus já o acompanhava, ok? E Deus teve o cuidado de direcionar ele, tá, para que ouvisse a pregação do Evangelho. Tá bom? E ele faz isso com todos os que são seus. Antes de estar em Cristo, há um cuidado de Deus por todos nós, de usar tudo, Romanos 8:28, a favor daqueles, tá, que serão chamados pelo decreto de Deus, ou que são chamados pelo decreto de Deus. Tá? E veja, decreto não é eu cumpro ou não cumpro. Decreto é uma ordem explícita de uma autoridade e eu tenho que cumprir. Não tem essa de cumpro ou não cumpro. Tá, queridos? Então, pelo decreto de Deus. Então, aí nós vamos ver, tá? Que nada que a gente possa fazer pode nos aproximar de Deus ou pode de alguma forma nos salvar. Eu preciso, seja quem for, precisa ouvir o Evangelho. Tá? E vamos ver como que é a conversa? Vamos voltar lá no texto. Atos 10. Ninguém pode se salvar pelas obras, né, queridos?
e nem as obras, de alguma forma, vai dar um jeitinho de nos empurrar para Deus. Ainda que elas sejam bem vistas, sob o ponto de vista, não é, de que o coração humano, por vezes, é egoísta, se fecha, e ninguém é capaz de ajudar ninguém, não é? Bem, vamos voltar lá no texto. Verso 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. A primeira fala de Pedro aqui é: Deus não faz acepção de pessoas. Por que Deus fala? Por que Pedro está reconhecendo isso? Porque Pedro, sendo judeu, acreditava como um bom judeu que Deus era só para o judeu e que a salvação em Cristo também era só para judeu. E nós estamos diante de um Cornélio que é gentil. E como Deus direciona todas as coisas, inclusive Pedro, ao ver aquela revelação, não é? Com aquele lençol cheio de animais impuros, e Deus mandando dizer a Pedro: mata e come, mata e come. Aí Pedro diz, voltando-se à religião judaica: como poderei matar e comer aquilo que a palavra ou a lei diz que é impuro? Aí vem a palavra então dizendo de Deus, dizendo que não torne impuro aquilo que Deus purificou. Então, este cenário mostra que era de que todo gentil era impuro e que todo gentil jamais teria acesso às coisas de Deus. Então, vocês veem que quando Pedro faz essa colocação, ele não diz: muito bem para os gentios que abraçaram o proselitismo judaico, os gentios que abraçaram a religião judaica, os gentios que praticam esmola, oração e tal. Não, o que Pedro fala, acima de tudo, é: Deus não faz acepção de pessoas, se referindo a alguém que não é de raiz sanguínea judaica, mas alguém que é gentil, e que como gentil podia até fazer alguma coisa de judeu, mas que, não é, poderia estar no modelo que o próprio Jesus condenou lá em Mateus 6. Então veja, ele não faz acepção de pessoas. Por isso que eu disse para vocês, querer usar o texto para dizer que o que o Cornélio fazia ajudou ele para ser salvo, é desconsiderar inclusive essa declaração de Pedro. Porque se Pedro diz que Deus não faz acepção de pessoas, está colocando Cornélio como alguém fora dos padrões de salvação imediata. Então, está falando isso. Então, a expressão aqui é: ele precisa então ouvir o Evangelho. Aí segue o texto. Mas lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Isso é agradável diante de Deus. Sim. 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Então veja, olha o que Pedro começa a falar. Primeiro ele começa a falar que a pregação e o que Deus quer que os homens saibam, e o que deve ser conhecimento para que os homens sejam salvos e realmente agradem a Deus, é conhecer a pessoa de Jesus. Depois ele fala do batismo de João. Qual é o batismo de João? O batismo de arrependimento. A ênfase de João era essa. Então ele fala de Jesus, ele fala de arrependimento, ele fala de um Jesus
ungido pelo Espírito Santo. Então ele está falando de um Jesus que é ungido ao Messias. Ele anuncia a ele que Jesus é o Messias, que Jesus então tinha a virtude de Deus, de que todos eram testemunha, que ele pregou na Judéia, em Jerusalém, e o mataram pendurado no madeiro. Lá então esse Jesus que foi morto na cruz. Olha lá, que Jesus ressuscitou, esse é o terceiro dia que ressuscitou. Olha, isso aqui é pregação do Evangelho, queridos. Isso é pregação do Evangelho. Não é que a gente ouve por aí. Ressuscitou, e não a todo o povo, mas a testemunhas que antes ordenaram, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele, por Deus, foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Olha lá, o Jesus que também será e é constituído juiz, não é? A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão de pecado, não é, pelo seu nome. O que ele fala aqui? Todos os profetas. O que ele está dizendo? O que eu estou pregando aqui, desse Jesus, desse arrependimento, que é o Messias, não é? Que foi morto na cruz, que ressuscitou, que é juiz. Todos os profetas pregaram, ou seja, está em concordância com as Escrituras, tá? Não é o Jesus que eu prego assim na minha cabeça, mas é o que está na palavra, tá? E que todos os profetas estão dizendo que ele é o quê? Ele é o único capaz, no seu nome, aos que creem nele receberão perdão dos pecados, verso 43. Então, por que você acha que o religioso lá, Cornélio, orava, dava esmola, não é? E orava, dava esmola e jejuava? Por quê? Certamente o objetivo principal dele é, como eu já disse, o próprio Jesus, né? Ele de alguma forma queria usar as boas obras para pagar os seus pecados. Então o que ele ouve com pregação aqui? De que o perdão dos pecados só pode ser alcançado só por esse Jesus. Tá? Não importa, irmãos. Não importa as boas intenções das pessoas, não importa as obras das pessoas, não importa ser boa pessoa, não importa. Todas elas só terão perdão dos pecados por Jesus. Não importa estar na igreja, jejuando, orando, fazendo penitência, fazendo indulgência, não importa. O que importa é crer que o perdão dos pecados só pode ser alcançado por Jesus. Tá? Bem, essa é a ênfase. Tá? O verso 43. Bem, alguma coisa interessante. Agora vamos para um ambiente mais de família aqui. Um ambiente de família. Primeira coisa, ambiente de família. Nós podemos ter perto de nós pessoas parentes, tá? De boa conduta, de um bom testemunho, realizador de boas obras, inclusive. Irmãos, não se engane, a palavra é clara, tá? Se não houver manifestação de fé para perdão dos pecados a partir de Jesus Cristo, não há salvação. Tá? Não há salvação. Você pode olhar até alguém na tua parentela que às vezes tem coração muito mais quebrantado para ajudar os outros do que você mesmo, do que eu mesmo, do que nós evangélicos, mas isso jamais garantirá salvação a eles. Tá? Então, a nossa ênfase
dentro de nossa casa. Eu lembro até de Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, tá? Então, a salvação, né, em nossa casa depende efetivamente do que? Da pregação do Evangelho, tá? Da pregação do Evangelho. É a mesma coisa, alguém que se diz evangelista e não prega. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus veio para perdão dos pecados, Jesus morreu na cruz por esse objetivo. É um tal de pregar um Jesus longe desta realidade. É um Jesus que abençoa, é um Jesus que abre porta, é um Jesus que dá casamento, é um Jesus que dá um bocado de coisa boa, mas o principal, isso não é pregado. Tá? Então, dentro da nossa casa, nossos filhos podem até aprender conosco a orar, isso é muito bom, podem até jejuar, isso é muito bom, podem até ser caridosos, não é? Dar esmola para os outros, abençoar os amiguinhos, não é? Não ser egoísta, tudo isso é muito bom, tudo isso tem que ser resultado de uma fé clara de que salvação e perdão dos pecados só pode se obter pela pregação do Evangelho e aos que crêem no nome de Jesus, que foi esse que morreu para pagar esses pecados nossos. Esta é a ênfase. Tá? Então eu quero transformar até essa aula assim, em ênfase assim: como que a minha casa pode ser salva? Lembre lá, não é, de Paulo e Silas, Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Tá? E aplique a regrinha lá, que eu costumo pregar. Lá tem uma mensagem da rádio lá antiga, que roda por aí, não é? Eu creio e a minha casa é salva pela minha fé. Isso não existe, diria Quevedo. Não existe. Tá? A salvação é individual, a fé é individual. Você pode ver lá a vírgula, melhor é o ponto e vírgula. Crê no Senhor Jesus Cristo, né? Tu e a tua casa. Então, crê tu, será salvo tu. Crê a tua casa, será salvo a tua casa. Tem que fazer o que a gente chama na matemática da distributiva. Tá? Se você não fizer isso, fica: eu creio e meu filho vai ser salvo pela minha fé. Isso não existe. Ou você não ouviu falar de salvação individual? Salvação individual. Você tem que crer que o Senhor é capaz de salvar a tua casa, sim. Mas para isso acontecer, cada um da tua casa vai ter que crer em Cristo. E como que eles vão crer? Pregando o Evangelho. E qual é? Jesus veio para perdoar os teus pecados. Por isso, se eu não tenho consciência de pecado, que eu sou um miserável, Jesus não salva essa vida. Não tem salvação para esse. Ele crê em Jesus para dar carro novo. Isso não salva. Só reconhecer a miséria do seu pecado. E por isso tem um bocado de gente por aí, crendo que Jesus abre porta para isso, abre porta para aquilo, e está vivendo uma vida miserável, pior do que o ímpio. Por quê? Porque a ideia do pecado passou longe da cabeça dele. Bem, o que é interessante aqui em Cornélio, os irmãos veem, com essa vida, tinha tantas evidências de um cuidado por Deus. Sabe o que Cornélio fez? Quando estava certo de que Pedro vinha, tá, para lhes falar alguma coisa da parte de Deus, esse Cornélio foi lá e reuniu a família e os amigos. Olha só, para que todos ouvissem da pregação do Evangelho. Tá? Então, o que deve ser a nossa casa? Então, irmãos, por exemplo, culto doméstico, por exemplo. O que deve ser a ênfase da nossa casa? Então, irmãos, convidar
não é? As pessoas. Para quê? Para ouvir o Evangelho. Tá? Para ouvir o Evangelho. Esse deve ser a nossa ênfase. Tá, queridos? Esse deve ser a nossa ênfase. E foi isso que Cornélio fez. Tá? Então, tanto a nossa família como o nosso círculo de amizades deve ter, através das nossas vidas, não é, a oportunidade, não é, de ouvir o Evangelho. Tá, queridos? É isso. A aula é essa. Então, sobre a ênfase de família, eu preciso entender que todos na minha casa só serão salvos pela pregação do Evangelho, que eu devo transformar as oportunidades que eu tenho na minha casa para que outros possam ouvir esta pregação do Evangelho, que nós não devemos desprezar as práticas religiosas de ninguém, não é? Todavia, nós devemos lembrar o que Jesus falou em Mateus 6, nós já fizemos ponte lá, não é? De que a nossa religião não deve ser para os outros ver, tá? Tem muita gente evangélica ainda assim, não é? Vive um evangelho para os outros verem, não é? E nossa maior preocupação deve ser viver o evangelho no secreto, para aquilo que Cristo está vendo, não é? Sem nós querermos aplauso dos outros, não é? Em terceiro lugar, que nós devemos entender que todos que estão na nossa casa, e mesmo os de fora, quando temos a oportunidade de o Evangelho ser pregado, de que nós devemos realmente estender isso para que outras vidas possam ser abençoadas pelo Evangelho. Tá? O que se vê no Brasil, irmãos, há muito tempo, até em evangelização, até em cultos ao ar livre, em cultos evangelísticos, por exemplo, a ênfase de um Jesus que faz tudo, tá? E muitas das vezes não faz o principal na pregação, que é a manifestação do perdão dos pecados. Tá? Se eu digo até que sou evangelista e não prego Jesus para perdão dos pecados daqueles que estão ouvindo a mensagem, tá? Isso não é evangelho. O Paulo Júnior costuma dizer, inclusive, que isso é uma mensagem adulterada, quando nós anunciamos Cristo com muitas outras possibilidades e não fazemos o principal, que é o perdão dos pecados. E essa geração quer Deus para tudo. Essa geração não vai dizer Deus não presta. Essa geração não faz isso. Essa geração, o nome de Deus está na boca deles. Mas a obra deles é de alguém que não foi transformado por esse Deus. Por quê? Porque se recusam a ouvir esse tipo de mensagem. Olha lá, você precisa crer em Cristo para se livrar desses pecados, para ter uma vida transformada, mudada. Mas quem quer ouvir isso? Essa geração não quer. Por isso você vai ler lá em 2 Timóteo 3. Né? Muitos desses, nos últimos dias, serão dias trabalhosos. Por quê? Vão falar de Deus, mas vão negar na sua própria vida que Deus está na vida deles. Não é? 2 Timóteo 3. Sabe que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Haverá homens assim, assim, assim. Aí você vê lá no verso 4. Mais amigos do deleites do que amigos de Deus. Como que alguém pode se dizer amigo de Deus que conhece a Deus e a sua vida no deleite? Como que pode, irmãos? Vocês não têm ideia do número de gente que hoje está na igreja, irmão, frequentando a igreja evangélica, estão nos bailes, estão com latinha de cerveja na mão. É só você olhar aí nas redes sociais.
eles não se incomodam nem com isso. Estão lá mostrando a garrafinha de cerveja, para quem quer que ver. Tá? Estão lá vivendo à noite. Estão lá vivendo em casamentos que não são casamentos. São agrupamentos, não casamentos. Essa é a realidade, queridos. Olha lá, 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Tá? O que é aparência de piedade? Uma aparência, ou seja, de que tem uma vida que tem Deus, ou seja, faz caridade aqui, dá esmola ali, se bobear faz oração aqui, se bobear chora ali, mas nega totalmente com sua vida que há um poder de Deus sobre ele, do tipo regenerador, transformador, santificador. Tá, queridos? Então, esta é a realidade de hoje. Então, Cornélio é um bom exemplo de que Deus não faz exceção, mas também é um exemplo magnífico de que não basta, não adianta o que eu faça de bom, eu preciso do Evangelho para eu poder ter salvação, porque fora desse nome não há salvação. Tá, queridos? É isso. Bem, eu vou responder algumas perguntas rapidinho, que nós não contribuímos ainda. Bem, vou fazer alguns comentários e algumas perguntas aqui. A irmã insistiu comigo, deve ter alguém aqui interessado em casar com alguém que tem filho, né? Porque insistiu aqui na pergunta, quando nós falamos na semana passada, não é? O Senhor poderia nos dar base bíblica para o seu contexto, não é? De casamento, não é? E a questão dos filhos do casamento anterior, quando o Senhor diz que deve-se evitar esse tipo de união e coisa parecida. Bem, eu dei as referências bíblicas na semana passada. Bem, a pessoa insiste dizendo, pastor, tem como atenuar, reduzir esses prejuízos? Bem, queridos, eu penso assim, uma questão de prática, tá? De experiência. Se a outra pessoa que você vai casar tem filhos pequenos, não é? Inferior pelo menos a 5 anos, não é? 6 anos, a possibilidade de uma nova figura dentro de casa, nessa idade, de aceitar no padrasto uma referência de autoridade, é mais fácil. Tá? É mais fácil, é óbvio. A gente atenua um pouco o problema nisso. Tá? Então é mais fácil uma criança de 2, 3 anos, 4, 1 ano, umas 5 anos, aceitar o marido novo da mãe agora como uma figura de autoridade, porque essa criança ainda está sob uma tutela de uma autoridade da mãe e da própria pessoa que chega, que ela se amolda e vai aceitar esse padrasto até como um pai, tá? Por causa da idade. Bem, se também o outro extremo, os pais, né, ou um deles, já criou todos os filhos, são independentes, casados, cada um tem sua vida, é lógico que a força de influência, tá, desses filhos, não é? E a necessidade de intervenção, porque já são de maiores, também alivia, tá, o papel dessa pessoa, e que ela não vai precisar usar de autoridade. Por quê, irmãos? Eu não uso mais autoridade, nem com a minha filha que tem 22 anos, que é a mais novinha. Não uso. Tá? Eu dou uma palavra de conselho, mas eu não uso mais autoridade. Tá? Por quê? Para mim, casou, meu irmão, vai tocar a tua vida. Comigo foi assim. Por que eu vou ficar paparicando filho? O resto da vida? Não, aqui é um conselho, agora o problema é seu. O que você faz de errado, meu, você vai dar conta diante de Deus e diante da vida. Vou ficar lá, entendeu? Me matando e paparicando o filho maior. Pelo amor de Deus, já criei quase a minha vida toda filho sozinho. Entendeu? Agora tem um conselho, tem uma mão ajudadora quando precisa, tá?
Mas eu sempre lembro a minha. Eu estava vindo para cá, oi pai, tudo bem, podemos conversar um pouquinho? Não vai dar, filho, eu estou indo para o culto. Ah, estou indo para o culto? Estou. Lembra? Quando eu estava lá em Biúna morando, eu queria tanto voltar a congregar, mas só se fosse na sua igreja. Mas é tão longe, não tem condição. Agora mora aqui na Enseada. Já está 1 ano e meio aqui. Quantas vezes ela veio aqui? Lembra dessas palavras? Eu sempre lembro ela disso. Eu tenho boa memória, sabe, irmãos? Isso faz um bom pai e uma boa mãe. É fazer o filho engolir o que ele fala. Porque eles não ouvem a gente. Então é melhor fazer eles, né? O que eles foram para fora, ele põe para dentro de novo. Entendeu? Porque eu disse na época, tu vai morar do lado da igreja e tu não vai. Não vem me dizer que igreja longe é problema. Meu irmão. Que nem alguns irmãos, eu queria tanto congregar com o Senhor, mora lá do meu lado. Queria tanto congregar com o Senhor, mas é tão longe. Então você acha tão perto. Eu vou e volto, nunca reclamo de que a minha igreja é longe da minha casa. Eu não tenho esse problema. Eu não para mim. A pessoa vai trabalhar, atravessa a rua, o irmão vai para São Paulo, trabalhar. É longe? É longe se não valer a pena, mas se valer a pena, não é tão longe assim. Não é? Se for para lá não pagar nem o dinheiro da condução, lógico que não vale a pena, vai ficar longe. Tá? Então, é aquela coisa, né? A melhor igreja é que está mais próxima da Bíblia, e não que está mais próxima da nossa casa, não é? Bem, queridos, então, é isso. Dá para atenuar algumas coisas, tá, irmãos? É lógico que a gente procura, às vezes dá uma regra, mas tem algumas exceções que pode se trabalhar. Agora, você vai se juntar com alguém, vai casar com alguém, a pessoa tem 2 aborrecentes. Já não respeita nem a mãe. Não quer ouvir nem o pai que está separado. E aí você entra no meio disso. Meu irmão, cai fora dessa grande tribulação, irmão. Isso é casar com o anticristo. Cai fora. Mas aí a cegueira do sentimento leva às vezes a pessoa a cair num buraco desse. Cai fora, meu. Espera bodas do Cordeiro, que naquele dia você casa. Nas bodas do Cordeiro. Aí tem casamento. Tá? Então, cai fora disso. Não é? 2. Bem, às vezes eu faço o papel do advogado do diabo nisso, para você enxergar. Por quê? Porque quando a gente está envolvido com alguém, irmãos, a nossa tendência é seguir o coração. E a Bíblia diz, não siga o coração, meu filho. Jeremias 17:8. O coração é enganoso. Não é só enganoso, não. Ele é perverso. Quer dizer, ele te engana e ainda, se ele puder, ele ainda é perverso. Ou seja, ele ainda faz tudo para você ficar pior. Então não segue ele. Não é? Mas quando a gente está envolvido, gente, não é fácil ser isso. 2. Pastor, essa aqui é boa. Nem sempre quem se separa o faz por egoísmo, por pensamento em si próprio. Eu citei isso aqui. Às vezes o casamento ganha problemas que são insuperáveis. E o melhor é a separação. O senhor não acha que pode existir exceções nesse sentido? Bem, vamos ver o que a Bíblia acha. Provérbios 18. Ui. Ai. Provérbios 18:1. Só vou responder com esse texto. Como diz o Penteca, para não ficar só nas minhas palavras. Provérbios 18:1. Olha só o texto. Busca seu próprio desejo aquele que se separa. Simples assim. O que é procurar o seu próprio desejo? Egoísta, estou pensando só em mim mesmo.
Tá? Então, quando eu enfatizei o egoísmo aqui, é lógico que a ênfase é essa. Tá, queridos? Lógico que a ênfase é essa. Por quê, queridos? Porque o grande problema do casamento, a gente casa, irmãos, às vezes, para ser feliz. Como eu digo para os irmãos, a gente tem que casar com o desejo de fazer o outro feliz. Tá? É aquela coisa de dizer, puxa, eu gosto tanto daquela pessoa, quero cuidar dela, quero estar do lado dela, quero ajudar aquela pessoa. Não é? Você se doar àquela pessoa e aquela pessoa falar a mesma coisa a teu respeito. Não, eu quero cuidar dele, eu quero ajudar ele, eu quero. Não é? Lógico, é um pensar no outro. Mas a maioria dos casamentos eu quero ser feliz. Não fazer o outro feliz. E aí os dois casam pensando assim e depois não são felizes. E aí o que vai pensar? Qual o caminho mais curto? Separação. Por quê? O próprio desejo. Quem busca o próprio desejo, busca seu próprio desejo, aquele que se divorcia, aquele que se separa. É a Bíblia que diz isso. Então a grande ênfase é essa. Agora é lógico que o casamento pode vir outros problemas, mas a raiz de um casamento não dá certo, irmãos, é isso. Até porque, irmão, sabe por quê? Quem tem filho, meu irmão, você pensa que, não é? Eu do meu lado, a minha vida toda, meu casamento foi lindo, maravilhoso, mas por amor aos meus filhos, irmãos, eu sei o prejuízo que os meus filhos tiveram a partir do momento de que houve separação lá em casa. E vocês que estão casados sabem o quanto é difícil ter filhos, né? E cuidar de filhos. Com os dois juntos, imagina separado. Imagina com um pai crente e uma esposa que não é mais crente. Está vivendo um mundo, não é? Louco. As referências, os exemplos. Por isso já dizia Martinho Lutero, não é? Sabe a melhor coisa que você faz pelos seus filhos? Ame a mãe deles. Simples assim. Simples assim. Porque os filhos estão vendo, queridos. Os filhos estão vendo a nossa relação doméstica. Tá? Então, nós precisamos nos conscientizar disso. Outro. Isso é legal. É alguém me cutucando ainda, tá? Pastor, fiquei muito triste quando o senhor disse que quando o neto cai no nosso colo, é porque nós criamos mal nossos filhos. Então criamos mal o filho ainda teve um neto, ainda colocou no nosso colo. Não é? Mas, pastor, não existe a possibilidade desse filho ter uma natureza que diverge de tudo aquilo que nós ensinamos e de como bom pais nós fomos? É lógico que sim. Essa possibilidade existe. É lógico, irmãos. Quando nós falamos de que, não é, os nossos filhos podem estar errados porque nós não soubemos educá-los, tá? Isso é uma regra que todos nós temos que analisar. Mas em tudo na vida existe o quê? A questão da índole. Às vezes você ensina uma pessoa, como eu já dei exemplos aqui, você ensina uma pessoa, um filho a vida inteira e ele se dá mal. Desculpe, vira até bandido. E tem pessoas que não tiveram nem pai. Desculpe, às vezes nem mãe. E cresce com o tio, com a avó, às vezes no meio de amigos. Sabe o que acontece? Essa pessoa se encaminha na vida. É um exemplo até. Isso também ocorre. Mas à luz da Bíblia, qual é o caminho mais adequado? É que uma criança, mesmo na sua fase de crescimento, adolescência, jovem, ela seja criada dentro do lar cristão, que vive a palavra, que prega a palavra. As chances dela
Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar. Esse é o nosso papel. Para que, ao crescer, ela não se desvia, ou seja, ela continue tendo a referência, como eu costumo dizer. Às vezes o filho está lá longe de Deus, mas ele vai lembrar: o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, o Evangelho, a igreja. Olha, mas quanto testemunho que a gente ouve de pais que já morreram e que recordam, depois que o pai está morto, da mensagem, das palavras que o pai e a mãe falavam, e volta para a igreja, volta para os caminhos do Senhor. A semente estava lá. Então, é nossa parte instruir. Agora, há possibilidade, sim, de manifestação de uma má índole. Irmãos, é que nem alguém diz, quando alguém diz: o irmão está aprontando lá, ela me disse para isso, e eu conheço. Judas era da igreja de Jesus Cristo. Pode falar mal. Quer já me incluir no pacote, não é? Para falar mal dele? Pode falar. O Judas comeu na mesa com Jesus. Jesus deu ceia para Judas. Ele continuou sendo Judas. Lá da igreja do Aparício. Tem piores do que ele lá, Porque as pessoas sempre querem, jogar pedra. A gente se ofende porque a gente não tem Bíblia. Quem tem Bíblia não vai se ofender. Pode falar. Então, Lamentações 3,39 é um texto que cabe aqui. De que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Os desvios de alguém, irmãos, às vezes a consequência não é a nossa falta de ensino. E olha só, quando a Bíblia fala de ensino, ela fala de disciplina também, A mesma palavra, eu já expliquei para vocês aqui. Didaquê, a palavra grega. Didaquê, acho que é até o nome da... é o nome da nossa lição, então. Essa editora aqui, Didaquê. Essa palavra didaquê no grego quer dizer doutrina, instrução, disciplina, correção. Irmãos? Então, o que a Bíblia quer dizer é que quando a palavra de Deus ela te ensina, ela tem que promover as duas coisas. Eu oriento e eu corrijo. Oriento e corrijo. Sabe o que é corrigir? Chamar atenção quando o que eu ensinei não foi praticado. Não, eu já sei, não é conversa? Tem isso lá na tua casa, não? Você vai falando: eu já sei. Me trata como se fosse uma criança ainda. Mãe, eu cresci, mãe. Onde tu vai, não? Querido, cresceu. Então mostra com os teus pratos que tu cresceu. Está agindo como uma criança ainda. Então, daqui a luz da Bíblia é ensinar e corrigir. E o que é corrigir? É surrar? É bater? Não, corrigir aqui acima de tudo é: eu já não te ensinei isso? Por que está fazendo errado? Você tem que corrigir isso. É chamar a atenção. O resto, a tua pedagogia, não é? Aí você aplica, mas tem que corrigir. Por que, irmãos? Porque o que quer dizer quando eu aprendo e não faço de acordo com o que eu aprendi? Que na verdade eu não aprendi. Eu ouvi, mas eu não aprendi. Aprendizado precisa ser praticado. Olha o que a Bíblia diz: vós sois semelhantes a quê? A uma casa criada sobre a areia, que veio a tempestade e levou tudo. Quem é esse? Quem ouve e não pratica. Ouviu, não praticou de acordo com o que foi ensinado. Você precisa o quê? Corrigir. Porque senão é semelhante ao filho imprudente, ao homem imprudente. Queridos? É que nem a situação nossa do morro aí, irmãos. É lamentável, é triste. Mas tudo isso, irmãos, como posso dizer, tragédia anunciada. Não há possibilidade. Ali o morro é um lugar, praticamente assim, na ribanceira. Só se pôr, não é? Para alguém morar, estabelecer casa, sem estrutura nenhuma.
Do Marapé? Já. Sim, mas o Marapé, os Morros de Santos, eles têm uma infraestrutura, né? O Morro de Santos, por exemplo, são praticamente uma cidade, né? E os Morros do Guarujá, desculpe, são favelas. Tá? Favelas, não é? Verticais. Que hoje se chama, né, de comunidade, pode nem falar, né? Mas o Morro de Santos, por exemplo, eu conheço bem o São Bento, não é? O São Bento eu conheço bem, né? Já dei muitas voltas lá no São Bento quando era mocinho, né? Mas os morros de São Bento, a estrutura é outra. Você tem ruas, não é? Claras, você tem ruas asfaltadas, não é? Você tem ônibus circulando, não é? Então, por exemplo, os meus filhos estudaram no Colégio César, lá da Nossa Senhora de Fátima, em Santos. Então a gente, por vezes, pegava, subia pelo morro, não é? Para sair lá na frente, já porque tinha congestionamento na entrada da cidade e tal, aqueles alagamentos que sempre teve. Então, quando eu morava em Santos, por exemplo, eu ia pelos morros para cair lá na frente do SESI, já lá na Nossa Senhora de Fátima. Então, realmente é outra estrutura. Mas, se você viu situação no Rio de Janeiro, você lembra? Quando houve, não é? Se você vê situações que aconteceram já em Minas Gerais, mas principalmente no Rio de Janeiro, a região do Rio de Janeiro, quando já teve essas enchentes aí, essas situações todas, tá? São situações muito semelhantes à nossa aqui. Não é? Nós temos esse problema aqui, né? Por isso que a nossa cidade, irmãos, é um perigo para o crime, né? Tudo que o Rio de Janeiro tem, nós temos. Morro para fuga, tá? A cidade cercada por águas, que é outra fonte de fuga, né? Você que conhece um pouquinho mais de parte policial, né? Então a nossa cidade é potencial para isso, irmãos. Tá? Se aqui se transformar, que Deus nos livre disso, mas se aqui se transformar numa rocinha no futuro, ninguém é tragédia iniciada, gente. Todos os elementos que tem lá é o que nós temos aqui. E mais, tá? Desculpe, tá? Uma igreja evangélica em cada esquina lá, no Rio de Janeiro. E muitas delas, inclusive, dando cobertura. Para ganhar proteção do bandido, não prega contra o tráfico. Muito pelo contrário. Já pegaram até pastor com arma não é? Dentro do carro. Porque pastor, a polícia não ia parar. Gente, por isso que eu digo para vocês, o Evangelho transforma. O que não é meu, eu não quero, meu. Quero o que é meu. O que não é meu, eu não quero. Isso é Evangelho. Mas o povo quer levar vantagem. Então, irmãos, é lógico que a gente lamenta, a gente está triste. Né? Minha sobrinha mesmo teve lá em casa, levou um bocado de coisa lá para assistência social. Não vou dar nada na porta para ninguém. Aí eu acabei de falar isso, comentei até com irmãos aqui, acho que na quarta-feira, né? Já está lá a prefeitura dizendo que já tem gente batendo em porta, pegando coisa que não está levando para lá, e etc, que já está revendendo em outro lugar. Isso é pouco, gente. Isso é pouco. Isso é pouco. Por isso, queridos. Bem, acho que eu vou parar, né? Tem mais duas perguntas aqui. A gente deixa para outro dia, 9h30, né? Para a gente não terminar tão tarde. Bem, domingo.